Carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, 14 a 16. Esse texto está escrito com as seguintes palavras: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Irmãos amados, a carta aos Hebreus tem sido chamada, e de forma justa, por alguns estudiosos, como o quinto evangelho. Isso porque, se os 4 evangelhos trataram do ministério terreno de Jesus, seu nascimento, sua vida, seus ensinos, sua morte e a sua ressurreição, a carta aos Hebreus enfatiza o ministério de Jesus Cristo depois da sua ascensão. Se os evangelhos descrevem o ministério de Jesus na terra, a carta aos Hebreus descreve o ministério de Jesus no céu. E esta carta foi escrita exatamente para exortar uma igreja que estava passando por grandes tribulações, mormente crentes oriundos do judaísmo, e que agora, por causa da perseguição, estavam de malas prontas, voltando para o judaísmo, para se livrarem daquela amarga perseguição. E então o autor aos Hebreus escreve, dizendo para eles que voltar ao judaísmo, depois de ter abraçado a Cristo, era um caminho de morte, era um caminho de apostasia, era um retrocesso. E ele argumenta dizendo que Jesus Cristo é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício judaico. A nova aliança inaugurada no sangue de Cristo é superior à velha aliança. E agora, no texto em pauta, o autor aos Hebreus nos apresenta Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Eu quero, de forma breve, destacar algumas lições para os meus irmãos nesta manhã. A primeira coisa é a apresentação do sumo sacerdote, conforme o versículo 14 do texto lido. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A primeira coisa que ele chama atenção é que ele é grande em sua pessoa, grande em sua obra, grande porque nenhum sacerdote da antiga dispensação, nem mesmo Arão, nem mesmo seus filhos, nem mesmo os sucessores de seus filhos chegaram ao mesmo patamar de Jesus Cristo, porque o texto nos informa aqui, prestem bem atenção, que ele é Jesus, e aqui enfatiza a sua humanidade, mas ele é o Filho de Deus, e aqui enfatiza a sua divindade. Ele não é apenas o homem perfeito, ele é o próprio Deus, portanto ele é incomparável. A segunda coisa na apresentação é que diz que ele penetrou os céus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha o privilégio de atravessar o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifestava. Mas Jesus é grande, Jesus é incomparável como sumo sacerdote, porque ele não apenas penetrou além do véu, ele penetrou os céus, ele foi para a própria presença de Deus, não apenas para um símbolo da presença de Deus, mas para a própria presença de Deus nos céus. Mas notem vocês, ainda em terceiro lugar, que este que é Deus,
este que é homem, este que é o grande sumo sacerdote, este que penetrou os céus, nos encoraja a conservar firme a nossa confissão. Ele é absolutamente confiável. Você não precisa agora ter nenhum temor, você não precisa ter nenhum medo. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: vocês não devem retroceder à lei, vocês não devem retroceder a Moisés, vocês não devem retroceder a Arão, vocês não devem retroceder ao judaísmo, vocês não devem retornar aos rudimentos, vocês não devem retornar às sombras, vocês não devem abandonar a realidade. Jesus já chegou e vocês então devam conservar firmes a confissão de vocês em Cristo. Não voltem para o judaísmo, permaneçam firmes a despeito da perseguição que chegou. A segunda coisa que esse texto nos apresenta, irmãos, é a compaixão do sumo sacerdote. Vejam comigo o versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O texto foi registrado na negativa, mas poderíamos ler na positiva. Então poderíamos dizer assim: porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas. O texto está na negativa, mas você pode entender na positiva. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Você tem fraquezas? Reconhece todas? Fraquezas físicas? Fraquezas emocionais? Fraquezas morais? Fraquezas espirituais? Às vezes você fica com vergonha de você mesmo ao se olhar no espelho. Às vezes você fica triste por ter falado o que não devia ter falado, de ter feito o que não devia ter feito, de ter deixado de fazer o que precisava fazer. Às vezes você fica triste por passar na sua mente pensamentos indignos, de seu coração cogitar coisas que não são lícitas. E aí você precisa admitir que você é fraco, mas o texto diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é elevado, ele é sublime, mas ele se importa conosco e se compadece de nós nas nossas fraquezas. Mas nota em segundo lugar, que ele, diz o texto, foi tentado em todas as coisas semelhante a nós. Ele sofreu solidão, ele sofreu cansaço, ele sofreu sede, ele sofreu fome, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi acusado, ele foi sentenciado injustamente. E a Bíblia diz que ele conhece todo tipo de tentação. Satanás o tentou no deserto, ele foi tentado diversas outras vezes, de outras formas, de outros meios. Em todas as coisas ele foi tentado, semelhante a nós, exceto no pecado. Portanto, ele se compadece das suas fraquezas, até porque ele sabe exatamente o que você está passando, as lutas, as tentações, as seduções do pecado, as fraquezas da sua vida. Ele sabe os perigos que rondam a sua vida e ele se compadece de você. Ele tem experiência no caminho que você já passou, ele passou também, e ele compreende você, e ele entende o que você está vivendo, e ele é poderoso para assistir você nas tentações que você enfrenta. Mas olha aí mais, versículo 15, aí nos está dizendo: antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Em outras palavras, Jesus triunfou sobre todas as tentações. Ele nunca sucumbiu a uma tentação, nunca. E é por esta causa que ele pode ser o nosso grande sumo sacerdote, que ao conhecer o caminho que nós passamos, os sentimentos que nós temos, as lutas que nós enfrentamos, os perigos que rondam a nossa alma e o nosso coração, ele pode nos socorrer, nos sustentar. Mas eu gostaria então de abordar o terceiro e último ponto desta meditação, a exortação à igreja
em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. Versículo 16, está escrito: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Destaca aqui alguns pontos. Primeiro, devemos nos aproximar de Deus com confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Amados irmãos, preste bem atenção. Quando você peca, e você peca, e eu também, qual é a primeira reação que às vezes nós temos? Constrangimento? Tristeza? Às vezes vergonha? Às vezes constrangimento de falar com Deus: Deus, estou aqui de novo, Senhor. E aí sabe qual é o perigo, a tentação que nos cerca? É fugir, é esconder-se. E o texto nos orienta o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não fuja de Deus, corra para os braços dele. O véu foi rasgado, agora você tem livre acesso. Agora você não precisa de intermediários para levar você à presença dele. Agora você foi aceito no amado. Agora você foi resgatado. Agora o Pai é favorável a você. Agora não tem mais nada que impede você de estar na presença dele. E aqui tem um fato muito curioso, irmãos, porque isso aqui evoca o costume dos impérios antigos, onde o soberano assentado no trono, ninguém podia ter acesso a ele, nem mesmo a rainha, sem a permissão dele. A única pessoa que podia chegar à presença desse soberano sem pedir licença, sem pedir permissão, era o filho primogênito, o herdeiro do trono. Eu quero dizer que nós somos uma raça de primogênitos. Eu quero dizer para você que a presença do soberano, do Rei da Glória, está aberto para todos nós. Então a ordem é essa: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Segundo, olha aí, temos livre acesso junto ao trono da graça. O trono de Deus, irmãos, é o trono da glória. Mas por causa da obra de Cristo, tornou-se para você e para mim o trono da graça. Sabe o que é graça? É aquilo que você e eu não merecemos, e Ele nos dá. Eu chego quebrado, eu chego ferido, eu chego muitas vezes culpado, porque pequei, e Ele diz: meu filho, pode chegar, tem perdão para você, tem restauração para você, tem recomeço para você, tem nova chance para você, você tem livre acesso, o que você precisa? É perdão. Estou concedendo a você esse perdão, estou concedendo a você essa restauração. Terceiro, olha comigo, versículo 16: recebemos graça e misericórdia da parte do trono, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Veja, você recebe misericórdia, aquilo que você merece, que é o juízo. Ele diz: eu não vou entregar juízo, eu não vou colocar juízo, eu não vou condenar você, eu vou tratar você com misericórdia, mas aquilo que você não merece, eu vou dar para você, eu vou tratar você com graça. Graça é o que você recebe e você não merece. Misericórdia é o que você merece e Ele não dá para você. Então nesse trono você encontra uma coisa e outra. Você se aproxima para receber misericórdia, você se aproxima para achar graça. Mas finalmente, irmãos, nós podemos encontrar socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça. Olha comigo o texto: e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é essa ocasião oportuna? O que é você encontrar socorro em ocasião oportuna? Sabe aquela hora do aperto? Sabe aquela hora em que você está sentindo que todos os hormônios do seu corpo estão clamando? Que todos os poros da sua alma estão gritando?
que você está como que sendo atraído quase irresistivelmente para um lado errado, ou para fazer uma coisa errada, e você está fragilizado, e você não consegue mais, e você não tem mais forças, e você não tem mais resistência, e tudo aquilo que parece que está ao seu redor, está levando você para fazer, para falar, para não fazer, ou para pensar, ou para desejar aquilo que não é o certo, e de repente você diz: meu Deus, eu não aguento, eu vou cair, eu vou sossobrar, eu vou naufragar, e nessa hora você grita por socorro, e Ele estende a mão para você, e você nessa hora encontra socorro nessa ocasião oportuna. Esse é o grande sumo sacerdote. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão fundo você tenha caído, não importa quão emaranhado você esteja em tentações perigosas, se você clamar a Ele, se você gritar por socorro, nessa hora difícil e amarga, Ele estende a mão para você, Ele socorre você, Ele tira você do buraco, Ele tira você do poço da perdição, Ele tira você das teias da tentação, e Ele dá perdão, Ele dá livramento, Ele dá restauração, Ele dá socorro em ocasião oportuna. Bendito seja Deus, porque nós temos este grande sumo sacerdote. Curva sua fronte, vamos orar. Rendemos-te graças, ó Deus, porque Jesus Cristo, o teu Filho, veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, está sentado à tua destra, e Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Bendito é o teu nome, porque o caminho está aberto, porque Jesus é o caminho. Bendito é o teu nome, porque temos livre acesso a esta graça, porque Ele abriu para nós esse caminho. Louvado seja o teu nome, porque não há situação na vida em que nos encontremos, onde Jesus, o teu Filho, nosso sumo sacerdote, não possa nos valer, não possa nos socorrer, não possa nos perdoar e não possa nos restaurar. Louvado seja o teu nome por isso, em nome de Jesus, a nossa alegria e a razão da nossa vida. Amém.